Olá, nerds de todo o multiverso! Eu sou o Igor de Mello e recentemente foi lançado Planeta dos Macacos: O Reinado. E é um espetáculo visual devido às técnicas de efeitos especiais que foram utilizados. Mas para chegar lá, várias técnicas foram utilizadas e aprimoradas nos últimos anos. Então no vídeo de hoje, em vez de falar dos filmes, vamos fazer algo diferente. Vamos relembrar como foram feitos os efeitos especiais tanto nesse filme quanto na trilogia recente, que é amplamente reconhecida por seus efeitos especiais inovadores, que ajudaram a revolucionar a captura de movimentos e a criação de personagens digitais e realistas. E bom, a tecnologia que é utilizada para trazer os personagens à vida, como César, por exemplo, foi desenvolvida pela Weta Digital, é uma empresa neozelandesa famosa por seus trabalhos em O Senhor dos Anéis e Avatar. E o uso de captura de movimento, ou mocap, permitiu aos atores liderados pelo Andy Serkis interpretar os símios de maneira incrivelmente detalhada, capturando cada nuance de suas expressões faciais e movimentos corporais. Porque a captura de desempenho é uma técnica fundamental no cinema moderno que preenche a lacuna entre atores humanos e personagens totalmente digitais. E o processo de captura de movimento utilizado na trilogia foi significativamente avançado em comparação com os métodos anteriores. Os atores usavam trajes especiais equipados com sensores que capturavam seus movimentos em um estúdio. Mas só que o verdadeiro avanço mesmo veio com a captura de movimento no local. Isso permitiu que os atores performassem em ambientes externos reais, não só em um estúdio. Isso proporcionou uma integração muito mais natural e convincente dos personagens digitais com as paisagens físicas. E esse método foi especialmente usado em Planeta dos Macacos: O Confronto e A Guerra, onde aqueles cenários florestais desempenhavam um papel crucial na trama. E de certa forma até diminui um pouco o orçamento do filme se você puder filmar numa floresta real em vez de filmar numa floresta que vai ser toda digital. E além da captura de movimento, a Weta Digital utilizou técnicas avançadas de renderização e modelagem 3D para criar os visuais impressionantes dos símios. Para vocês terem noção, cada fio de pelo dos macacos foram individualmente modelados e animados para reagir realisticamente à luz e ao movimento. E é uma tarefa que exige enormes quantidades de poder computacional, claro. E a interação dos símios com os elementos naturais, como a água ou lama, foi simulada com uma precisão nunca antes vista, elevando o nível de realismo e imersão para o público. E o trabalho da Weta Digital na trilogia dos Planetas dos Macacos não apenas redefiniu os padrões para efeitos especiais no cinema, mas também demonstrou o potencial da captura de movimento para criar performances profundamente emocionais e convincentes. O Andy Serkis, que interpretou César, recebeu a aclamação da crítica por sua capacidade de transmitir uma vasta gama de emoções através da tecnologia de captura de movimento, estabelecendo um novo patamar para atuações digitais, tanto que a gente vê muito disso hoje em dia. E o sucesso técnico e artístico desses filmes abriu caminho para futuras produções que buscam combinar performances humanas com personagens digitais de maneira igualmente eficaz. Usando um exemplo aqui, o Thanos lá nos filmes da Marvel, que além do CGI ter ficado perfeito, o Josh Brolin conseguiu passar diversas expressões com a captura de movimento. Justamente a partir disso, essa integração entre um ator interpretando um personagem digital, mas conseguindo trazer as emoções. Porque no passado era mais difícil você dar expressões faciais para um personagem totalmente digital, porque a tecnologia não permitia e muitas vezes era caro, então o personagem ficava meio sem expressão. Mas agora já é comum a gente ver aí personagens inteiramente digitais que passam uma vasta gama de emoções. E para criar os primatas, a equipe de efeitos especiais não apenas dependeu da captura de movimento e animações por computador, mas também empregou várias técnicas avançadas de maquiagem e próteses. O renomado artista de maquiagens e efeitos especiais desenvolveu próteses intricadas que reproduziam fielmente as feições dos atores, proporcionando uma base realista para a animação digital posterior. E essa abordagem híbrida, combinando elementos práticos e digitais, elevou o nível de detalhes e expressividade dos personagens. E um dos desafios mais complexos enfrentados pela equipe foi justamente o que eu falei agora há pouco, os pelos. Como deixar aquilo com uma textura realista? Foi bem complicado. Então eles desenvolveram vários algoritmos avançados de simulação de cabelo e pele que eram capazes de reproduzir a aparência e o movimento dos pelos de forma bem natural. E essa atenção aos detalhes foi crucial para criar personagens que não apenas pareciam reais, mas também transmitiam uma sensação tátil e visceral ao público. E para garantir que os comportamentos dos primatas digitais fossem autênticos, a equipe de efeitos especiais realizou extensas pesquisas em comportamento animal e biologia. Eles observaram primatas reais em ambientes naturais e em cativeiro para poder capturar os nuances comportamentais e
e as expressões que foram incorporadas na animação dos personagens. E até os próprios atores para interpretar estudaram também. Então, a produção dessa trilogia de Planeta dos Macacos exigiu uma colaboração intensiva entre diversos profissionais, incluindo artistas de efeitos especiais, animadores e até mesmo cientistas e, claro, especialistas em comportamento animal. Curiosidades como o uso de técnicas de anatomia virtual para garantir a precisão nas proporções dos primatas, ou a adaptação de softwares de simulação de fluidos para criar movimento dos pelos de maneira realista. Então isso mostra a dedicação que eles tiveram para poder criar esses efeitos especiais. E para garantir aquela integração perfeita entre os personagens digitais e os ambientes virtuais, foi desenvolvida uma tecnologia avançada de iluminação dinâmica. Isso permitiu que os primatas digitais respondessem de forma realista à luz ambiente, sombras, reflexos, criando uma sensação de presença e imersão ainda maior. E essa técnica inovadora exigiu o desenvolvimento de algoritmos complexos que calculavam interações de luz em tempo real, resultando naquelas cenas onde quem não sabe pensa que de fato eles pegaram o macaco de verdade e filmaram no local, mas não, aquilo era tudo digital. Tão bem feito que ficou essa integração. Porque se você não tiver uma iluminação boa, quando você está fazendo um personagem digital, você vai ter uma diferença entre a iluminação do personagem com o que está no ambiente. E além de reproduzir fielmente as características externas dos primatas, a equipe de efeitos especiais também se dedicou à modelagem da anatomia muscular dos personagens. E isso envolveu a criação de sistemas de simulação biomecânica, que replicavam o funcionamento dos músculos, tendões e articulações dos primatas. Isso permitiu que a animação ficasse mais orgânica e realista, principalmente durante as cenas de ação e movimentos complexos. E já os atores que interpretaram os primatas passaram por um extenso treinamento de movimento e expressão para se prepararem para o uso dos trajes de captura de movimento. Isso incluiu o estudo do comportamento animal, aulas de linguagem corporal e prática de expressões faciais. E o objetivo era garantir que suas performances físicas fossem autênticas e transmitissem a essência dos personagens, fornecendo uma base sólida para a posterior animação digital. E ao longo da trilogia, os efeitos especiais foram só evoluindo de um filme para o outro. E isso era reflexo também que a cada ano a tecnologia nesse campo vai tendo novidades e eles iam aproveitando. Tanto que os personagens digitais foram cada vez mais refinados e aprimorados com maior atenção aos detalhes anatômicos e expressivos. Além disso, novas técnicas e ferramentas foram desenvolvidas para lidar com os desafios específicos encontrados na história de cada filme, resultando naquela progressão visual notável que acompanhou a jornada narrativa desses personagens. E uma coisa interessantíssima é que o diretor Wes Ball, do Planeta dos Macacos, o Reinado, está preparando uma novidade bem curiosa para os fãs. Quando o filme for lançado em Blu-ray, vai ter uma versão inteiramente crua do filme. O que isso quer dizer? Que sim, vai ter uma versão onde nós vamos ver apenas os atores fazendo a captura de movimento, sem nada estar finalizado. Vamos ver a versão crua mesmo. A ideia do diretor, que eu adorei, é proporcionar a chance do público perceber o quanto do trabalho dos atores foi aproveitado no CGI. Segundo ele, abre aspas, estou trabalhando nisso onde vai ser possível assistir a versão final e crua. Você vai assistir e ver o quão próximo elas estão. Então ele quer mostrar que, tipo, por mais que os efeitos especiais estejam lá, mas grande parte foi feita dos atores. Curioso, porque até então ninguém tinha feito isso. No máximo a gente vê algumas cenas ali deles fazendo, mas um filme inteiro a gente vê a versão sem efeitos especiais, é algo que eu gostei. Com certeza nós vamos ver mais e mais filmes, afinal, Planeta dos Macacos, o Reinado está fazendo uma ótima bilheteria, assim como seus antecessores. Afinal, essa é uma das franquias de ficção científica mais antigas do cinema. E esse filme dá início a uma nova trilogia, mas que também serve como sequência dos filmes estrelados pelo Andy Serkis. Ao total, nós temos 10 longas. Essa série é composta por 5 filmes originais lançados entre 1968 e 1973, e óbvio, nesses dos anos 60 e 70, obviamente não era com CGI, era com atores usando maquiagem, próteses e tal. E também foi muito bem feito, que ficou legal. E temos aquele remake de 2001, dirigido pelo Tim Burton, e depois a trilogia que iniciou em 2011 e tá por aí. Essa saga ela começa com a adaptação cinematográfica do livro em 1968 e se destacou principalmente através dos filmes, se multiplicando também em séries, videogames e livros de quadrinhos, transformando esses personagens em ícones da cultura pop. Inicialmente eles querem tratar de uma distopia que retrata o conflito entre a humanidade e um grupo de macacos altamente avançados e inteligentes. E o sucesso astronômico do primeiro longa lá nos anos 60 foi o começo dessa saga bem sucedida, tanto em público quanto em crítica. E além da ficção científica cativante, Planeta
Planeta dos Macacos sempre traz reflexões políticas e sociais relevantes através de metáforas bem inteligentes. E é por isso que é um clássico. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual filme do Planeta dos Macacos vocês mais gostaram? E se vocês querem mais vídeos desse formato, onde eu trago os efeitos especiais de algum filme ou até mesmo série. Fala aí, hein? E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!